Vem cá, Como vai claro. vocês? Que bom! Que delícia, E aí, querido? gente. Gente, que prazer receber vocês aqui, Milena e Alex, depois de tanto tempo, né? E a gente vai falando, vamos marcar. Acho que o JD nos uniu aqui em casa, né? Isso aí. E assim, depois de tanta história que a gente tem juntos, né, amor? É verdade. Nós temos muita gratidão pela orientação de vocês, porque a sua Lulu é um pouquinho mais velha que a nossa Lulu, o auxílio que vocês sempre nos deram, né, os conselhos, essas coisas todas, e o tanto que a gente aprende com vocês, o que diz respeito a empreendedorismo, e a gente vai conversar um pouco a respeito disso, né, dividir com a nossa audiência, dividir com as pessoas aqui que nos seguem, um pouco dessa história, mas com um foco muito importante, que eu acho que fala de muito do que é muito precioso para nós, que são nossos filhos, que é a Escola Maplebert. Né, Lulu estuda lá, a nossa Lulu, Samuel também agora, acabou de chegar. Nossa, Lulu também, né? Uma delícia, uma delícia. E eu queria conversar um pouco com vocês, eu já vou fazer algumas provocações, pra gente poder entender um pouco da história de vocês até chegar a Maplebert, assim. Então, Milena, me conta um pouco da sua história, assim, de empreendedorismo, dos seus outros empreendimentos, até a hora que chega a Maplebert. Então, a gente começou a empreender com a franquia da Subway, né? E a gente começou aqui em Valadares, né? E começamos a ampliar para o Espírito Santo e resolvemos morar lá por um tempo. E depois a gente teve que retornar porque a gente resolveu também trabalhar com a franquia do Burger King. Esse pessoal, eles são do Anavê empreendedor. E eu acompanhei esse processo de mudança porque nós assinamos o projeto do apartamento de vocês vindo, né, do Espírito Santo, né? Essa nossa relação começa já faz muito tempo, né? Desde o nosso primeiro apartamento que você já assinou pra gente, a gente ficou muito feliz, graças a Deus, uma benção, né? É, foi assim. E eu lembro que a gente se conheceu num momento muito complexo, porque tava naquele surto de Zika. Exatamente. E vocês grávidos da Lulu. Morando em Vitória. E eu lembro de você vindo nas nossas reuniões, assim, de bota, de legging, cabelo preso, de repelente, camisa. Tão quente, né? Ela tem que passar o protetor. Lembro muito Protetor disso, não, né? Desses desafios, né? Diferente. Que foram, e eu aprendi demais, foi um momento muito especial. E quando eu tive que voltar para Valadares, eu fiquei muito triste, porque a Luísa já estava sendo matriculada numa Maplebert de Vitória. Entendi. E eu falei, meu Deus, onde a minha filha vai estudar agora, né? Porque eu, de fato, acho muito interessante, acho muito rico a metodologia da Maplebert, né? O ensino da Maplebert, essa metodologia canadense, com todas as habilidades e competências que forma um cidadão, né? Preparado mesmo para uma vida inteira, né? E aí a gente veio para cá, voltamos e abrimos o Burger King e fico sempre muito preocupada com a vida escolar da Lulu, né? Daí eu recebi um convite pra gente trazer a Maplebert pra cá. Ah, que legal. E quando chegou esse convite eu não acreditei, porque assim, né, realmente eu falei, coisa de Deus, né? Caiu no meu colo esse convite. E eu falei, meu Deus, é agora. E a gente estava na pandemia. Sim. Falei, e aí, Alex, e aí, o que você acha? Vamos montar a Maplebert? Vamos trazer a escola pra cá? E Alex, uai, amor. Fomos começar a visitar a escola. Né? Se você quiser, né, estamos juntos. E isso tudo assim, além de achar isso tudo, a metodologia perfeita e tudo, mas eu queria trazer alguma coisa pra Luísa e pra Valadares, né? Para os pais de Valadares, porque não sou somente eu que era preocupada com o estudo, né, da minha filha. Eu sei que eu ia encontrar aqui vários pais com as mesmas preocupações. Inclusive o convite que um amigo meu que me fez esse convite, a preocupação era exatamente porque ele tinha 2 filhas e ele não sabia o que ele ia fazer, em qual escola colocar a filha dele. Então ele falou, vamos, Milena, vamos montar a Maple? Enfim, ele me deixou, né? Ele não participou desse projeto, mas aí nós fomos evoluindo, né? Esse projeto, né? Com muito carinho e muito propósito de trazer isso para a cidade, né? Pensando mesmo em uma educação melhor
né? Isso encontra em capitais, em escolas, em cidades maiores, mas a gente aqui no interior, a gente sofre muito com essas atualidades, né? Que custa chegar pra gente. Então, eu tenho, assim, esse olhar, que eu acho muito interessante. Total. Tanto a franquia da Subway, Isso. tanto o Burger King, quanto E eu ia falar isso. a Maple Bear, Só porque... produto de primeira, né? Sim, e eu ia falar isso, porque eu lembro que quando o Subway veio, ele foi um marco para a cidade. Inclusive, um marco para a região que ele foi implantado. Porque aquela região ainda não era tão potencializada. Eu falo porque eu, como arquiteto e urbanista, o comportamento da questão urbanística da cidade, do comportamento da cidade me interessa. É sempre eu tenho um olhar atento para como que o comportamento da cidade, para onde que a cidade está se desenvolvendo, mudou tudo ali, porque ele tinha uma boate ali perto e pronto, e acabou. E ele tinha vários imóveis que não iam pra frente. Sim. Abria e fechava, abria e fechava. E quem olhou aquele imóvel comigo foi a mamãe. Eram 2 imóveizinhos pequenos. E ela falou, minha filha, e assim, eu acho tão rico isso, porque o que mãe fala, gente... Pode ir, pode seguir. Siga o que sua mãe fala, né? Quem dera se a Lulu e a Marcelinha já seguissem desde o primeiro, né? Minha filha, vamos pegar essas duas lojinhas aqui. Aí a gente foi e quebramos e fizemos um imóvel, entendeu? E aí assim, mudou toda a tudo, porque estrutura aí ali. todo mundo foi ali pro lado, as outras lojas, as outras questões até de alimentos, né? Foi tudo para aquela região, a gente depois veio pra frente. E aí aquilo foi fomentando, né? Aí na outra esquina, na esquina da frente, aí depois aquele meio ali foi totalmente movimentado, né? Inclusive vocês hoje moram perto daquele meio também, né? Então fizeram a transição agora para uma cobertura que a gente também teve o prazer de participar Com ali certeza. das transições. Né? Você faz parte de todos os nossos projetos E eu me sinto- fará parte de todos os nossos E projetos. eu me sinto né? muito honrado. Voltando na Maple Bear, né? Aí a gente não tinha outra pessoa pensar para desenvolver o projeto, né? Tinha que ser o João, né? E você sabe que e foi ali que a gente estava super satisfeito. Vou deixar até a Isabela conversar um pouco disso, mas a gente estava muito satisfeito com a escola anterior, no sentido que a gente queria uma escola confessional para a Luísa. E aí, quando o João começou a fazer o projeto, ele virou e falou assim, olha, a Lulu já até tava na escola, né? Eu lembro. Ele virou e falou assim, olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei assim, o quê? Eu tô apaixonado com a metodologia da escola. A nossa menina vai mudar de escola. Eu falei assim, meu Deus, mas como assim? A gente sempre tinha planejado, né? Uma escola mais convencional. E aí a gente ficava com essa preocupação, assim, que é algo que a gente... É muito importante para nós, que desse continuidade daquilo que a gente acredita, né, na escola também. E aí ele foi me começando a conversar comigo como que era. E ele virou e falou assim, olha, o ano que vem a Lulu vai mudar. Vamos nos preparar. Já foi preparando. Eu falei assim, então bora. Então vamos aceitar esse desafio. Porque assim, a gente como e a gente arquiteto, a gente participa muito de como que as coisas funcionam. Então eu recebi muito ali o desenvolvimento de vocês, o briefing de vocês. E querendo ou não, a gente tem que dar uma estudada, ver, uma procurada, pra gente poder entender. E eu acho que foi muito legal porque a gente foi enriquecendo junto. E aí, 2 coisas me marcaram muito. Primeiro, a metodologia, essas coisas todas. Mas segundo, um assunto de vocês lá no escritório, que foi assim, entender até onde a gente ia conseguir chegar com a Maple Bear, né, com a estrutura da Maple Bear. E chegou assim até a possibilidade de não ter o Year One. Isso. Exatamente. E aí vocês, numa das conversas, apesar de falar muito, eu sou muito observadora, assim, eu percebi vocês comentando assim, a possibilidade de vocês, entre aspas, atrasarem a Lulu de vocês 1 ano para que ela pudesse iniciar ali na Maple Bear, mesmo que ela, entre aspas, atrasasse, no que diz respeito ao normal, atrasasse 1 ano. Aquilo eu falei assim, gente, não tem condição. Então já não se trata só de um empreendimento. Comercial é lógico, pelo amor de Deus, é uma escola, é um business. Não se trata mesmo, né? Esse empreendimento... Aí eu falei assim, não se trata só disso. Claro que tudo na vida precisa dar lucro, etc, tá bom. Mas ali eu entendi e falei assim, gente... Porque tem uma questão lá no futuro, como é que eles vão explicar para a filha deles? Eles têm muita certeza que vai dar certo. Porque como é que você explica depois para sua menina, tipo assim, nossa, a sua coleguinha agora tá não sei o que, você não tá, porque eu decidi. Teria que ter muita convicção de que seria muito melhor para ela mesma, né?
Então eu falei assim, nossa, nós vamos precisar fazer parte disso, né, amor? Foi. E aí, a Luísa é apaixonada com a escola. Ela sabe, se tivesse Paper ela iria. O Samuel, ele acorda, é tão bonitinho que ele acabou de... É lindo, né? Isso. Gente, eu acordo, filho, vamos pra escola? Vamos, mamãe, agora! Então, assim, ele já pega a mochilinha dele e fala assim, gente, como que é algo que a criança é apaixonada? E eu vejo que não é só a nossa filha, os nossos filhos. As outras existe crianças... um amor, né? É uma coisa que eu não sei. Ali, Não é com as toda salas, escola. né? Assim, toda escola é diferenciada, a metodologia toda é diferenciada, né? As salas são mais amplas, as salas são... Mas aconchegante, a criança... Aconchegantes, exatamente. As salas são aconchegantes, tem os momentos, né, de sala, tem centros, né? Não é uma sala... Convencional, obrigada. Não é uma sala convencional, uma sala comum. É uma sala diferente, onde as crianças, elas realmente, elas aprendem brincando. Elas brincam e elas são imersas à língua, né? Inglesa, então, assim, é muito automático, assim, tudo acontecendo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é exatamente, e também a arquitetura precisou se adaptar, eu precisei enxergar de uma outra forma, porque realmente a metodologia é muito disruptiva com tudo que a gente conhece. Exato. E de tudo que a gente vivenciou. Porque a gente sempre vivenciou uma escola com um monte de carteiras viradas para o quadro, um tabladinho ali deixando o professor num lugar mais alto, uma mesa e ele ensina um caderno de ocorrência e toda uma outra logística, né? Um estudo muito decorado, um estudo muito que tem que bater ali a tabela periódica, essas coisas todas, e a gente vê outra situação, a gente vê os centros, os momentos deles chegarem, a autonomia que a escola dá para as crianças em todos os sentidos, o momento de clean-up, né, que vai limpando a sala, que vai limpando não no sentido de limpeza, de asepsia, mas eu falo de organização, coisa que para mim é fundamental. A criança já entendeu o lugar das coisas, o momento tudo certinho, a disciplina, porque existe um roteiro definido em tudo, então me chama muita atenção a disciplina. E também a cooperação dos outros professores, dos ajudantes, de tudo ali. E dos próprios alunos, né? Exatamente. E também um ensino cíclico, porque a gente já está com a Luísa, a gente acompanha a Luísa em algumas coisas e a gente percebe que aquilo que ela estudou lá atrás, quando ela tinha 4 aninhos, ela está estudando de novo agora, mas com uma outra perspectiva e com outro fundamento. Exato. Porque o que acontece? Lá ela estava aprendendo X coisas. Agora o X aparece de novo, mas agora é o X mais Y, porque o Y ela acabou de aprender. Então esse conhecimento cíclico, essa conexão, eu acho que vai preparando realmente uma criança para o mundo, né? Aprende como fazer, né? Como chegar no... Tem várias maneiras de chegar, talvez, no mesmo resultado, né? Não tem aquela que é errada, né? Mas tem... aprende realmente a ampliar a mente, né? E o que a gente vê hoje, assim, eu não quero entrar em nenhuma polêmica também, nem trazer nenhuma... não estou em desacordo, mas a gente vê muitas pessoas falando de diversidade, mas só por um lado. Mas eu acho que realmente a escola implementa a diversidade. Porque existe isso, vários caminhos, o resultado é o mesmo, o resultado correto é esse. Mas existem formas de você chegar, respeitando o entendimento e a linha de raciocínio de cada um. Isso é uma potência, isso mostra para a criança que o jeito dela pensar... Não está errado. Não está errado, que é só o jeito dela, entendeu? Muito legal. E é o seguinte, hoje, né, gente, a gente tem todas as informações na palma da mão, né? Então hoje não é sobre o que estudar, o que aprender, é o que você vai fazer com o que você vai aprender, né? Que informação todos então, têm, né? essas informações, o conteúdo, todo mundo vai ter na palma da mão, ou melhor, todo mundo já tem na palma da mão, né? Mas como que a gente vai criar nossas crianças? Como vai ser o futuro dessas crianças, né? Então a Maple trabalha isso, né? Esse raciocínio crítico, essa cooperação, a empatia, né? Esse trabalho que a gente vai ter que fazer com as nossas crianças para se tornarem cidadãos globais, né? Porque é isso que a gente vai ter que... São essas as habilidades do século XXI, né? As competências do século XXI, né? A cooperação, o pensamento crítico, a empatia, né? A comunicação, saber se comunicar, né? Saber estar nos lugares.
e ter as próprias decisões, né? Então eu acho que é por aí. E além disso tudo, isso tudo que a gente está falando, que é uma teoria, mas que a gente vê na prática, mas a gente também, aí eu vou falar da área que me tange, assim, que é a parte de arquitetura, tudo isso é muito legal, mas foi desenvolvido sim um espaço físico para receber todo esse conceito. Em momento nenhum, vocês chegaram no escritório e falaram assim, a gente precisa de 30 salas porque a gente quer muitos alunos, porque a gente quer muito recurso, porque a gente quer bombar, porque a gente quer arrasar. Não, é sempre assim, não, a gente precisa deixar aqui um espaço aberto para as nossas crianças terem um momento de respiro. Não, isso aqui, João, não vamos colocar isso aqui não, porque isso aqui elas precisam ter um lugar, elas precisam enxergar, elas precisam ter a contemplação. Quando a gente foi escolher o playground, né, aquele piso, é um piso assim, caríssimo, um investimento altíssimo, mas assim, não, porque a gente não quer que a criança se machuque, porque se ela cair aqui, ela não vai ralar, não vai machucar. Então assim, todos os detalhes, sabe? Até das soluções que vieram, até que não foram minhas sugestões, mas que vieram depois, que são as lonas tensionadas, que cobrem um pouco e sombriam um pouco o playground, haja vista que pela legislação ali da prefeitura a gente não pode cobrir, porque tem que ter uma área permeável, uma área de iluminação e ventilação natural para as salas, então nós temos o pátio interno. Mas o jeito como foi colocado, as lonas, que traz um sombreamento, tudo para o conforto dos meninos. Então assim, a gente percebe que é uma escola realmente pensada na criança. Assim. Claro, mais uma vez, tem empreendedorismo envolvido, é lógico, nós não estamos aqui falando assim que, olha, nós estamos fazendo algo filantrópico, não é isso. Mas eu sempre deixei muito claro isso, né? Pro Alex, né, que ele é o eu vejo mais números, o racional, né, da família, do negócio, mas que aquilo ali, o objetivo maior não é o lucro, né? É realmente uma escola que traga crianças, traga para os pais e para mim, né? Porque a minha filha tá ali, eu sempre falei assim, né? Nem que a Luísa tivesse só tivesse 3 alunos na sala da Luísa. Mas, né, se tivesse 3 alunos, teria a turminha dela para ela poder ter essa oportunidade de vivenciar essa metodologia canadense, entendeu? Mas graças a Deus isso não aconteceu, né? Nossas salas são cheias, né? E as crianças amam e eu não tenho nenhuma sala vazia, né, nessa situação, muito pelo contrário, né? Haja vista que a gente está ampliando, tem fila de haja vista que a gente está graças a Deus, crescendo, estruturamos, ampliamos o espaço da quadra, agora estamos ampliando o segundo andar, com a mesma dedicação, né? Agora uma coisa que eu acho muito legal é esse cuidado, assim, a mesma dedicação do espaço, da qualidade do espaço, das circulações, do atendimento a todas as normas, não tem nada que a escola não esteja atendendo, é todas as normas. Porque às vezes as pessoas não imaginam a quantidade de coisa que nos regulamentam. Porque a gente existe ali normas da prefeitura, né, do uso e ocupação do solo, que tem que ser atendidas. Que não necessariamente elas são convergentes com o de corpo de bombeiros para trazer segurança, rotas de fuga, tudo para as crianças no espaço. Que a gente também tem a vigilância sanitária, que tem todo um cuidado. E a gente também tem ali outras normativas que a gente tem que trazer, tem essa questão da Secretaria de Educação. Da própria franqueadora também, né? Claro, não, franqueadora, então tem aquele padrãozão rígido, pesado, assim, pesado no melhor sentido da palavra, no sentido de deixar ali um peso mesmo de responsabilidade, né? Para que aquilo dê sequência, carregando o nome, mas dê sequência à metodologia e também, assim, tudo que tem de aparato, né? Eu acho que agora eu vou deixar para um próximo intervalo, para um próximo papo, a gente entrar nesses detalhes. Vamos servir a entrada? Gente, agora me conta o seguinte, nós estamos diante de uma salada, ou seja, super nutricional, super light, etc. E é assim também. A Maple Bear tem nutricionista, a Isabela recebe... Maravilhosa. A Isabela recebe o cardápio do dia. Do mês. Vem tudo bonitinho. Então, assim, a gente sabe que a Maple Bear tem essa preocupação. Você também, né, Alex? Todo focado, todo atleta. Eu vejo nas reuniões lá, eu não tô no dia a dia, mas eu sempre tô lá na cozinha também. Adoro. Como é que é, gente? Como é que foi, assim, esse entendimento de trazer para as crianças a vida saudável? Essa preocupação de deixar os pais despreocupados com o que as crianças estão alimentando
E também não tem mais aquela coisa do antigamente, né? Da lancheira, de ter que mandar a lancheira da criança. E que também cria também uma questão até social diferente, essa questão da lancheira X ou Y ou Z. Então lá existe essa padronagem, mas também muito rico em opções. Me conta um pouquinho disso. Então, exatamente isso, né? Ainda existem escolas com lancheira, né? E que cada criança leva o seu. Mas hoje, assim, a gente preza muito por uma alimentação saudável. Mas isso não quer dizer que a gente não coma um bolo de chocolate, que a gente não coma doce, não tenha açúcar. Mas uma alimentação saudável, que eu acho que faz parte também da educação da criança, né? certeza. Faz parte da educação da criança. A criança também, lá a escola também tem que ser uma parte do que ela come, né? Porque tem ainda em casa, né? Que ela passa a maioria do tempo dela em casa. Mas como ela se alimenta na escola? Porque hoje, assim, a vida dos pais estão muito corridas também, né? Então isso também é para auxiliar a família, né? E a gente também evita a facilidade dos pais em enviar uma lancheira, por exemplo. Porque o que é fácil da gente colocar numa lancheira? Biscoito recheado. Industrializados, né? Só industrializados, né? Então, um biscoito recheado, um todinho de caixinha. Tudo com conservantes, um suco com muitos conservantes, né? Então, a gente decidiu não ir por essa linha, ir para uma alimentação saudável. E a gente tem a nossa nutricionista, Vanessa Calazans, ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela, gente, de verdade. Eu acredito. De verdade. O trabalho que ela faz é sensacional. Ela se entregou ao projeto, né? Então, ela não vai lá e só faz uma parte, um cardápio, não. Ela também é responsável pelo treinamento das cozinheiras, ela é responsável pela compra, ela é responsável pela gestão dos alimentos, dos profissionais, que são maravilhosos. Ela participa do almoço, que a gente tem toda sexta-feira, né? Então ela vivencia com as crianças, ela faz essa parte educacional da nutrição com as crianças. Então, assim, é muito legal. Muito legal. Nós somos apaixonados, né? Apaixonados. A gente acha que é um diferencial muito grande da escola. E a gente vê como é bacana isso com os outros pais também, que é apaixonado de ter alimentação, de ter um controle do que a criança está comendo, né? Inclusive o feedback do que comeu. Não só do feedback assim, olha, hoje nós vamos servir X. Até uma idade não, eles mas mandam. Aí tem aquela questão do controle. Não, mas ele comeu o infantil. Ele comeu X porções, ele comeu isso aqui. Então a Isabela, ela sabe assim, nossa, hoje o Samuel chegou em casa, ele comeu bastante. Então possivelmente ele não vai almoçar muito. Não, mas esse aqui hoje não. Porque hoje ele come muito. Ele come ele adora, todo. ele ama. Bom demais. É bom demais, né? O infantil a gente dá esse feedback para os pais, que é importante. Já o fundamental, que é a partir da primeira série, o Year One, é importante que eles tenham essa autonomia, eles já conseguem falar o que eles comem. E também uma outra coisa interessante dessa alimentação na escola é que às vezes as crianças não comem tudo, né? E elas aprendem a comer lá, porque tem aquela opção, né? Então as crianças, elas têm que aprender a comer aquela opção. Claro que o nosso interesse não é deixar a criança com fome, mas ela é entender também que tem outros tipos de alimentos que ela pode experimentar, né? E nossos professores, as assistentes, todos lá, todos os nossos colaboradores trabalham isso nas crianças, né? Claro também que a gente tem um cuidado com as mães que falam, não, eu tenho preocupação, meu filho não come nada, então eu quero que dê isso. Então a gente faz também isso, né? E tem aquelas personalização também quando é necessário. Exatamente. E também tem as mães como eu que falam, não, deixa ela testar, experimentar. Ela não vai morrer de fome de ficar ali só a hora do lanche. E com isso, a Luísa minha hoje come muitas coisas que ela não comia. Olha que legal. Exatamente. Entendeu? Tem que insistir. Hoje ela toma outros sucos, hoje ela come pão de queijo, gente. Ela não comia. Mineiro. Hoje ela come. Né? E aí hoje ela come cachorro quente, que é feito de frango, porque o cachorro quente não pode ter a salsicha, é feito de franguinho com molho de cenoura. Ela come. Então assim, ela come porque eu falei, minha filha tem isso pra comer. Entendeu? Então isso é uma forma de educar também as nossas crianças. Porque a gente não vai comer só em casa. Sim. Né? E nem sempre a gente vai ter o que a gente quer
naquele momento, né? Então eu acho que faz parte também. E é maravilhoso assim, isso, né? escola. Gente, então como que é essa questão dos alunos sair com 2 certificados da escola? Me conta como que é esse processo. Isso é muito legal também, é um nosso diferencial, né? A Maple, ela tem dupla certificação, né? Todas as crianças que finalizarem conosco, elas terão o certificado brasileiro e o certificado canadense, né? E isso dá oportunidade para nossas crianças partirem para o mundo, né? E isso é muito legal. Muito legal. Eu lembro que no dia que veio, né, aquela palestra que a gente assistiu, foi tão legal dele contando dessas questões, dessas possibilidades internacionais, dos países que reconhecem toda essa questão da dupla certificação, das próprias provas no futuro que eles são isentos de fazer porque já tem essa certificação. Essas provas, elas acontecem já com as crianças estudando. Por exemplo, a gente tem a prova no 6º ano, no Year 6, que já faz uma prova de certificação, que tem que estar em um processo do inglês, né? No Year 9 é outra prova de certificação. Então você também sai já com um certificado de proficiência, né? Então é muito legal, né? Você ter 2 diplomas, né? Você poder estudar no Canadá ou qualquer lugar do mundo. Exatamente. Não é qualquer diploma, não. O diploma Não é canadense diploma, não. é o diploma, né? É. A lei brasileira também, mas o canadense... E eu vejo muito essa imersão do inglês, né? Porque, por exemplo, quando a Luísa entrou, ela entrou no JK? JK. JK. Completamente imersivo a questão do inglês, né? Então, assim, depois que foi surgir essa questão do português, então ela já estava ali ambientada a um desafio, porque dentro de casa a gente fala português e ali na escola essa imersão do inglês, então ela já, assim, a gente, querendo ou não, a gente expõe as crianças a esse desafio, a essa adaptação do ambiente. Exatamente. Criar crianças resilientes, crítico, do pensamento crítico, de conseguir pensar de duas formas, porque a estrutura da linguagem, tanto em português quanto em inglês, é uma estrutura diferente. Diferente, muito diferente, né? A forma de se alfabetizar é diferente. É diferente. Então as crianças, elas iniciam aí com 2 anos, e 2, 3, 4, 5 é imersivo, só a língua inglesa, né? Quando chega no SK, que tem 25% de português. E aí a gente entra no fundamental, que é o Year 1, a partir do Year 1, que você tem 50% de ensino em português e 50% de ensino em inglês. Então, ciências é dado somente em inglês, matemática é dado somente em inglês e a língua inglesa, né? E em português, para a gente seguir o currículo brasileiro, é dado geografia, história e a língua portuguesa. Olha que legal. E eu acho isso muito interessante, porque você estudar matemática em inglês. Então você consegue aquela associação que a gente estava conversando de novo, né? Dessa questão de tudo ter um envolvimento, de não ser uma coisa muito isolada. Exatamente. Nossa, pleno. É muito importante dizer também que a escola Maple Bear, ela está muito bem nos resultados do Enem. A gente está acima da média nacional, inclusive acima da média das escolas particulares também, né? Ou Então, seja, isso não muito é uma legal. escola, não é uma metodologia que está alienada, né? Tipo assim, agora nós somos só o perfil canadense. Não, totalmente pelo contrário. É realmente uma dupla certificação, realmente tem um olhar para a questão da Secretaria da Educação e da questão da estrutura da educação nacional, né? MEC, essas coisas todas que regem isso, mas também preparando elas para o mundo. Isso é maravilhoso. Educar nossos filhos por toda a vida, né? Por toda Para a vida. toda a vida, né? Isso aí. E ao redor da sobremesa, eu acho que sempre tem assim uma provocação que eu gosto de fazer no final, que é sobre coisas doces, coisas felizes que estão acontecendo. E a Maple está nesse momento, né, em Governador Valadares, vivendo esse momento tão gostoso, desafiador, mas gostoso, da ampliação, né, de novas possibilidades. Conta pra gente. Graças a Deus, né? A gente está ampliando aí, fazendo novas salas, né? Também mais áreas de convivência, que afinal a escola está crescendo, né? Graças a Deus. Estão evoluindo, contando novamente com o seu dedo, né, João? Claro, um bom prazer. Tudo bem planejado, né? Pensando
na metodologia, mas também pensando no clima da cidade e tudo que envolve aí bem-estar, né? E a gente já está acostumado, né, com obra, né? Com a gente mesmo, expandir. Só que a obra tem me chamado muita atenção, porque eu vivo obra, né? Ela tá me chamando muita atenção porque a logística tá muito boa. Porque por mais do desafio de construir, tendo a aula, os acessos estão muito bem delimitados, as crianças estão seguras, os pais estão tendo acesso para buscar as crianças, não tem interface, os momentos da entrada e da saída da obra não tá tendo interface com o tempo das crianças ali, dos encontros. Então eu tô vendo assim, todo mundo muito engajado de manter a escola funcionando. Uma preocupação, né, de estar funcionando. Mas também, uma coisa que me chama muita atenção, aí eu tenho propriedade para poder falar, porque assim, a Luísa vem e comenta, a vontade das crianças de ver aquilo crescer também. Sim. Então, assim, a Luísa está muito orgulhosa do pai ter feito o projeto, de que os colegas estão gostando. Do pai ter feito o projeto, daquilo que as crianças têm comentado, a escola está crescendo, vai ter mais, vai ter mais. Eu lembro que na quadra foi a mesma coisa, todos os dias me perguntavam, pai, que hora que a quadra vai ficar pronta? Pai, que horas que... Pai, a quadra tem que ficar pronta. Porque assim, ela se apropriou, era como se a gente estivesse fazendo para ela. E eu acho que é um aprendizado, claro que nós estamos falando de algo extracurricular ali, mas é um aprendizado também das crianças enxergar aquilo crescendo, de enxergar aquilo tomando forma, que para poder ter obra, para poder ter melhorias, também existe um processo de quebradeira, também existe o processo de um barulhinho, que também existe um processo de coisas que fazem parte mesmo do processo. Então eu acho que poderia ter acontecido tudo talvez nas férias. Mas é claro que a qualidade que a gente quer fazer, tempo, né? a gente quer fazer com um tempo mais hábil. Mas assim, mas o fato das crianças hoje estarem expostas a ver, expostas que eu quero dizer no sentido de enxergar aquilo acontecendo, não dispostas no contato da obra, mas tá sendo muito legal. E nossas crianças têm esse senso de pertencimento, né? Isso é muito lindo, né? Eles sabem que a escola é delas, né? Então eles sentem esse crescimento e eles sentem esse pertencimento, assim, né? De que a nossa escola está crescendo. Então isso é muito legal. Muito legal. Que dia que a Lulu quis não ir na aula? Nunca aconteceu dentro da nossa casa. Ela briga, né? Até passando mal. Não, até passando mal ela quer ir. E outra coisa, e a gente não manda para poder proteger as outras crianças. Só que assim, viagem, ela fala assim, nossa, mas quinta, sexta, nossa, eu vou faltar, sabe? Então pra ela, na cabeça dela, tipo assim, que absurdo, né? Eu não gosto de sair mais cedo, às vezes tem alguma consulta que às vezes precisa sair mais cedo, às vezes quando a gente não consegue linkar a consulta no horário, ela não quer sair, ela não quer a consulta, ela não quer sair mais cedo. Ela ainda às vezes fala assim, mãe, você podia me buscar um pouquinho mais tarde? Porque você era a primeira a chegar. Aí ela fala, me busca mais tarde pra eu poder brincar. E a última a sair. Isso. O primeiro a chegar e o último a sair. Aí eu falei, não, minha filha, tá bom, eu vou deixar 10 minutinhos só, tá? Mas a mamãe vai te esperar ali na porta. Mas ela é apaixonada com a escola. Ai, a gente fica tão feliz em saber Nossa, disso, né? vocês estão de parabéns. Obrigada. Só é possível a gente fazer essa obra com segurança justamente por causa dos profissionais envolvidos, né? Começando por você, né? Que a gente não precisa ficar chovendo no molhado aqui, né? Graças a Deus. Né, o Ricardo Aurélio, que é dos melhores engenheiros estruturais que tem na cidade e da região, né, super conceituado, super experiente. Um empreiteiro que a segunda obra que a gente faz com ele, que é o Alemão, que é uma pessoa fantástica, uma equipe ótima. E além disso, adicionalmente, um amigo que é meu irmão e que está me ajudando justamente para dar credibilidade, porque ele tem 3 filhos lá, que é o Gustavo, né, Cima, que está me ajudando demais com o olhar crítico dele, né, e acho que é isso aí, né, que faz a coisa acontecer. E o envolvimento de todos, né? O envolvimento assim deles nas reuniões, eles participam, vão nas reuniões. Outra coisa, a gente também, quando era algo muito específico, a gente também buscou outras consultorias. Sim, eu estive lá, a gente chamou um outro engenheiro, depois um outro engenheiro. Não que a gente desconfiasse, eu falo de coisas muito específicas e pontuais, que tiveram outros 2 grandes engenheiros da cidade aqui, tendo o olhar deles ali e participando. Então, assim, pessoas que foram meus professores, que estão com a gente nos grandes empreendimentos, nos grandes edifícios da cidade, que passaram por ali. A gente tem segurança. Haja vista, assim, igual você falou, o Gustavo com 3, a gente com 2, vocês com a Lulu, e todo mundo, os nossos filhos estão lá. O nosso tesouro lá, tá lá, né? Então a gente fala de Maplebear com muita propriedade. Obrigada, gente. Ai, João, eu que agradeço por tudo que você e a Isabela fazem por nós, né? Com todo coração. Nossa, sim, é uma amizade, uma amizade. que
construiu, que foi construída com tanto amor, né? É verdade. A gente fica muito E feliz de assim, receber é muita vocês. gratidão. E você sabe que por falar de gratidão é uma coisa que eu não gosto, assim, de esquecer. Porque eu acho que vou deixar registrado isso também, porque eu sempre falo isso com vocês pessoalmente, mas eu acho que é um momento muito de deixar registrado o quão generosos vocês foram comigo na minha carreira. Porque eu lembro que quando eu E aceitei... o quão generosa você foi conosco. Ô, João, você é merecedor No nosso de tudo, cara. Isso aqui apartamento. tá louco. Sua irmã é arquiteta, é design de interiores, uma super profissional, que claro, assim, tem outras habilidades e cuida dessa questão empresarial, mas que fez uma indicação do meu trabalho. Aquilo ali eu já senti, assim, uma super responsa. Vocês morando fora, um apartamento deslumbrante e que foi, assim, uma super virada de chave na minha carreira, inclusive, assim, sabe? De começar a colocar produtos de pessoas que realmente acreditaram muito no meu trabalho ali. E na época que não tinha 3D, na época que não tinha perspectiva eletrônica, na época que vocês tinham que confiar, porque era simplesmente uma planta baixa, preto e branco. Não tinha ali testes de 3D, testes de iluminação, que é a tecnologia que a gente tem hoje. E eu lembro das nossas viagens, eu lembro da gente vendo os mobiliários, lembro muito até da Fernanda falando assim, você vai criticar o João? Contato, né? Assim, a gente se conectou, essa conexão foi tão rica, tão sincera, que eu não tive realmente dificuldade nenhuma de te entender, né? E você de não me entender, né? Exatamente. E no início, eu lembro que assim que a gente começou os trabalhos, eu estava num ritmo e achando que era o meu ritmo de trabalho mesmo. Mas eu lembro que você um dia me ligou, você estava em Vitória, você me ligou e falou assim, João, eu não estou satisfeita. Não tá legal isso, eu tô achando que eu quero isso mais acelerado, eu tô grávida, eu quero isso mais acelerado, eu tenho uma obra, tá acontecendo. Eu não tô tendo seu feedback, eu não tô tendo você me ligando. E eu queria mais feedback, eu tô longe, João, eu preciso estar mais por dentro da história. E aquilo, talvez muitos receberiam de uma forma assim, nossa, eu não, aquilo pra mim assim, uma virada, foi assim, né? uma virada. Isabela, você lembra disso? Nós lembramos. Eu sei aonde que eu estava estacionando, eu estava na porta do escritório. É uma marca pra nós, porque ali eu entendi assim, eu não estou fazendo o melhor que a minha cliente quer receber. Porque uma coisa que eu aprendi é que eu não tenho que fazer pro outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Porque às vezes eu sou mais limitado naquele assunto, aquele que é importante pra mim, às vezes não é pra você. Eu tenho que fazer pra você o que é bom pra você, o que você quer receber. E ali eu entendi, assim, ela quer mais feedback, ela quer estar mais próxima, ela tá longe. Eu enxerguei o seu desafio, grávida, empreendendo, vindo fazer uma transição, o desafio que a gente conversou aqui no início. Poxa, eu tô deixando uma cidade, tô indo pra outra e querendo ali um feedback. E aquilo ali foi uma virada de chave. Eu lembro de falar com você, eu falei assim, Milena, você pode ter certeza que isso não vai acontecer mais. E eu batalhei pra que isso não acontecesse mais. E totalmente pelo contrário, me envolvi. Eu visitava a obra 2 vezes por semana. E assim, a gente ia nas lojas aqui em Valadares, a gente visitou lojas fora da cidade. E aquilo ali foi uma virada de chave no meu jeito de trabalhar. E ali eu colhi frutos. Então assim, a minha adaptação de comportamento, de trabalho, de logística do meu escritório mesmo, de processo do meu escritório para te atender, fez com que muitas outras pessoas se identificassem com o meu trabalho. Exatamente, e sua virou personalização. O norte do meu negócio hoje. Que é esse cuidado, essa questão de fazer parte, de estar ali. Assim, eu nunca fui preguiçoso, eu nunca tive preguiça de estudar, de trabalhar, mas ali me ajudou muito no atendimento, sabe? Então eu falei assim, pra eu entender Você é diferente, esse João. tipo de coisa. Você é diferente. Mas vocês contribuíram com toda essa diferença. Você é maravilhoso, viu? você é diferente de tudo que eu já vi. Eu gosto de deixar isso claro, porque e eu morro até... de orgulho de você ser eu sei disso. em todos os nossos empreendimentos, eu morro de orgulho. Eu fico muito feliz. E não vai ser o último, né, não? Não vai ser o último. Tem muita coisa pra vir aí. Tá deixando spoiler aqui, né? É isso aí. Obrigado, Obrigada, gente. Obrigado a você.